read it. Yeah, we can do the post-its again. We did it when I arrived, so Yes, we had the same problem. yeah. It's not just you. It's not just you. So they're not Portuguese names? You remember my name. Sorry. You remember my name. They create the Yeah, you have an easy name Mhm. to remember. yes, but It's not easy. it's not He easy told you because the short part. Yes, Okay. Human. Marcel is there. so Pino, he has 7 minutes to talk, and I have 13? 13. Okay, I just have 13. You're doing it in Slides, Portuguese. Yes, in Yes. Portuguese. Yes. Yes. And you are recording it? Yes. Yes. Yeah. All of them are recorded already. Yeah, that's what I thought. I just wondered if they were in English, then we could Translate. no, then like the rest of the world could see it too. Yes, just put the subtitles in English. Yeah. But there is a lot of work. Yeah. We can Yeah. try it. I If think. somebody's bored. Yes, if someone had nothing to do, Yeah. would like to translate. That's another thing I need to learn how to do. Olá, I'll read it. You are the group that Yes. is working with us here. Yeah. Everyone here is working. Before. Yes. And they should be more. Okay. They should be a bit late. Okay. But usually we have 7, 8 people. Okay. Yeah. And what grades are you in? Yeah, I understand. Which grade in school? Yes. They are 8. No, which grade? Which Level? level? Yes. Which? Qual? Uhum. Uhum. Quais são Quais são os? as classes que vocês têm? Tchau. Tchau. Yeah. Okay. Almost finished with secondary school. Yeah. Yeah. Do you know what you will do afterwards? What? After school? What I will make? Yeah. Yes. What do you would like to be? I don't know. I don't know what I would like. É isso, não é? It's difficult to choose. Com isso, com comentários, uma coisa que eu consigo ver os comentários no slide. Porque de outra maneira. Deixa eu ver. É que se eu puser a apresentação, dá. Porque aparecem as notas no computador. Agora, quando nós fazemos share screen, Não vai dar, depois não. é que eu acho que não vai dar. Então põe sem comentários. Depois sem comentários. Eu consigo. Se não for a 100% é 80%. Tem certeza que não precisa estar ninguém no núcleo? Está aberto? Mas eu aproveitar alguém. Tá bom. No Marcelo. Sim. No Marcelo estava. Aparecia como um dos participantes. Yeah. Então é melhor entrar. É que agora está a aparecer só. É o André.
Agora deve ser assim. Boa tarde a todos. Já estão por aí? André, Marcelo. Olá, estão me ouvindo? Mas estamos a ouvir. Preciso só, eu não estou mais achando o Zoom aqui. Eu vou conectar de novo. Ah, não, já voltou já voltou. Tudo bem? Eu não estou conseguindo ouvir você muito bem. Eu já vou colocar meu vídeo já. Ok. Só um instantinho, só eu vou colocar o vídeo já. Certo. Olá, Olá, Marcelo. tudo bem? Tudo? Ótimo. Só está um pouquinho baixo o seu áudio para mim. A gente vai tentar pôr mais alto, então. Está no máximo. Já está a fazer. Está um pouquinho baixo só o áudio. Consegue ouvir-nos? Eu tô vendo vocês perfeitamente. Consegue ouvir melhor assim? Ah, sim, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. É da... Provavelmente. Ok. Ótimo. André, tu também já nos consegues ouvir? Marquês, vocês perguntam. Puxa-me cadeira. André? Marcelo está com alunos ou está sozinho? Não, tô só eu. Tô sozinho. Ok. Os alunos estão para amanhã. Ah, ok. Para a sessão. É amanhã a sessão com o Folk, não é? É no dia 25. Okay. Eu vou aproveitar só para. A gente pode conversar só uma coisa antes. Sim, podemos Tá sim. preparando? Ontem eu usei para obter as imagens no telescópio. Não, desculpe lá, Marcelo, pode repetir que Ontem eu tive acesso ao Falcas Sim. e eu obtive algumas imagens. Só que eu acho que não é uma coisa muito clara para os alunos. Não vai ser uma coisa muito clara para os alunos, porque as imagens elas não são fáceis de analisar, né? Oh, Jane, just let me know what Marcel is saying. He yesterday tried to have some images from the telescope, and he think he gets some pictures,
but he seems it's not very easy to the students analyze the pictures or something like that. Difficult to analyze the pictures. Yeah. Marcelo, a dificuldade é em analisar ou é perceber o que é a fotografia ou qual é a... Não, o mais é fácil. É fácil, porque lá ele tem um catálogo de imagens, a gente seleciona algumas e vai obter as imagens. A questão vai ser o que fazer com essas imagens com os estudantes, né? É porque elas não são muito... Algumas não são muito em regiões muito distantes, né? Então a gente pode ter aglomerado de estrelas, ter alguma galáxia, é o máximo que a gente vai conseguir, né? Sim. Sim, e ter noção do universo profundo e por aí fora, eu acho que pode ser mais um bocado nesse sentido. Perceber os objetos do céu profundo, não é? Eles vão tentar amanhã ou só para o podcast? A ideia era Marcelo, a ideia é amanhã nós juntarmos os alunos ou só na sexta-feira? Oi? A ideia é nós juntarmos os alunos já amanhã ou só na sexta-feira para a sessão? A agenda que eu recebi está marcada para amanhã. Isso, amanhã das 2 às 5. Amanhã das 2 às 5 vamos reunir com os alunos, não é? Isso, de 3 às 5. Ok. Mas ela marcou uma meia hora para os alunos se sentarem e se conhecerem. Exato, ok. Tem uma agenda, deixa eu ver se eu acho a agenda. Eu envio para você a agenda que eu recebi. Eu provavelmente também recebi essa agenda, mas ainda não abri o e-mail. Não, nós tínhamos marcado das 3 às 5, mas se derem das 2 às 5, melhor que nós vamos estar cá. Ok. A gente vai fazendo alguma coisa de hoje também. Ok. Mas amanhã também está marcado para obter as imagens. Eu não sei se é amanhã ou na sexta. É isso que eu não sei quando que vai ser para obter as imagens. Que não está na agenda. Eu acho que para obter as imagens será na sexta-feira. Sexta, né? Aqui, a agenda aqui, ó, eu enviei no chat. Ok. Obrigada, Marcelo. Ok. Só que esse horário do telescópio aqui, ele não vai ter, né? Porque o horário é de manhã, né? Dias 2, eu acho. Mas às duas UTC ou às 2 no Brasil? Não, de vocês. Meio-dia às 14. De 12 às 14 no horário de Londres. Ok. Então, sexta-feira a gente tem de se juntar aqui de meio-dia às 2, é isso? Eles saem, eu tinha falado com eles, porque alguns deles saem ao meio-dia 5 das aulas. Sim. Só depois é que podem vir. Sim. Os do 12º não têm aulas à sexta, portanto para eles é mais fácil. Ok. Pronto, então sexta-feira nós juntamos-nos para fazer a sessão vamos ver um telescópio robótico entre o meio-dia e as 2, está bem? Ok. E esse daqui, então vão ser 2 encontros, né? Na quinta e na sexta, é isso? Exatamente. Dos estudantes? Um vai ser a metodologia e por aí fora para a parte da criação da história, penso eu, e depois o da sexta vai ser mais para a parte do telescópio. Não, mas está marcado um outro encontro aqui de 15 às 17. Esse encontro vai ter também na sexta-feira? Não sei. E na sexta-feira à tarde, depois da sessão com o telescópio, é para continuarmos juntos. Jane, after the folk telescope session, we continue working together. Yes, assim. Então vai ter quinta e sexta. Exatamente. Aí depois só volta novamente na segunda-feira. Exato. Então tá bom.
Tá certo. Então vai seguir a sequência aqui. Só o telescópio que está errado aqui, né? O telescópio no dia 24 não vai ter à tarde, Não vai ter, não, é só 25. de manhã. Então tá certinho. Ok. Ah, e a outra coisa, o Ildeu, eu enviei o e-mail particular do. Eu conversei com o Ildeu e eu enviei o e-mail particular dele. Disse que pode fazer contato direto com ele. Ah, enviou para mim. Eu enviei para a Rita. Ah, para a Rita? Ok. É. A Rita, o Marcelo enviou o e-mail do Ildeu para eu contactar diretamente. Mas eu já tinha contactado o Ildeu diretamente. A questão é ele responder ao e-mail que eu contactei diretamente. Mas eu vou reenviar. Pode ser que seja agora mais fácil ele estar Eu falei com ele. Ele disse que você pode. Ele mandou o e-mail dele do Gmail. É um e-mail particular dele. Né? Certo. Ele disse que você pode conversar direto com ele, que ele está à disposição. E ele também responde no Facebook. Você tem o Facebook dele? Não tenho, mas eu posso tentar adicionar. Eu vou te enviar o link dele. Well, this is a very good question. I Rita, empresta-me o meu telemóvel só para eu perceber o que é que se passa com o André, se ele vem ou se não vem. E eu preciso dizer qualquer coisa, diga-me. Aqui eu estou enviando aqui. Esse aqui é o Facebook dele. Ok. Também você consegue por ali. Ele já sabe já. Só que eu acho que eu fiz confusão. E eu enviei a informação da Rita, desculpa. Em vez de enviar a minha, não há problema. Não há problema. Ok. Pronto. Eu vou só telefonar aqui ao André ver se ele se vai juntar a nós ou se nós começamos, está bem? Tá bom. Isso é difícil vocês apanharem. Pra mim também. Eu? E agachando assim? Não. Here, Portuguese notice, English notice, second language. Portuguese in first language. Because more people on this island don't know speak English. Entendi. It's very practical Yeah. because all around the world. Because in every Ok, eu acho que a gente vai começar para não estar a atrasar demasiado. Let's go. Start. Marcelo, André is not replying to me, so I think it's better we... Agora em português. Acho que é melhor agora avançarmos para o webinar, ok? Olha, entretanto... Ok, então vá, vamos... eu vou fazer aqui um início mais geral e falar um bocadinho da parte da expedição que veio para o Príncipe. Depois o Marcelo falará da parte da expedição que foi para o Sobral, exatamente, no Brasil. Vou aqui partilhar o meu ecrã. She like nature. Rita, eu preciso disto em modo de apresentação. Desculpem lá. Eu preciso de ter o... Não. Tu consegues... Eu preciso pôr isso em modo de apresentação antes, acho que... Não, é ali primeiro. É isso. Mas é que depois não consigo aceder. Mas não consegues. Nem estava a conseguir, tenta tudo. Press record first. Make sure you're recording it.
It was recording. He started recording automatically. Aquilo é o que nós estamos a ver, tu consegues ter as notas. Ok, ótimo. Pronto. Desse way. A expedição do eclipse solar de 1919. O eclipse solar de 1919, que nós vamos falar aqui um bocadinho, teve lugar no dia 29 de maio e fala-se muito deste eclipse. Mas terá sido mesmo um eclipse especial? De facto, houve algumas características que estavam reunidas e que fizeram de um eclipse com algumas potencialidades para aquilo que se veio verificar, que foi depois a verificação experimental da teoria da relatividade geral. Nomeadamente, por causa das estrelas que estariam visíveis, o enxame estelar das Íades, pela duração da totalidade e pela faixa de totalidade. Isto é uma simulação que é feita do eclipse. E o que é que acontece? Esta constelação das Íades acaba por ter aqui, junto ao bordo solar, estrelas com uma grande intensidade e, portanto, isso interessava para este tipo de experiência. Está bem? Portanto, isto é uma característica deste eclipse que foi importante para o trabalho que se veio a realizar. Por outro lado, e o que é que se veio a realizar? No fundo, o que é que se pretendeu? Nas expedições deste eclipse, houve várias expedições com diferentes objetivos. Nós estamos a focar-nos numa expedição que depois se derivou em duas, que pretendia averiguar a existência de deflexão da luz e, em caso afirmativo, medir o ângulo dessa deflexão. O que é que tem por trás? Isto tem por trás duas teorias de gravitação, uma de Newton e outra de Einstein. Estamos a ver que estamos a falar de cientistas que não são de todo contemporâneos. Temos Isaac Newton de meados do século XVII, início do século XVIII, Albert Einstein, final do século XIX, início do século XX. E em que é que se baseavam estas duas teorias? Por um lado, Isaac Newton previa, portanto, um modelo único vigente, foi um modelo único vigente durante mais de 2 séculos, a teoria da gravitação de Newton. Sabia-se que tinha algumas limitações, nomeadamente na previsão da percepção do periélio de Mercúrio. Esta teoria de Newton prevê também a deflexão dos raios de luz devido à presença de uma massa, mas numa medida muito inferior àquela que é prevista na teoria de Einstein, mais ou menos metade. Esta teoria de Newton é consistente quando está aplicada à mecânica clássica, e muito das física que se estuda durante o ensino secundário acaba por ser mecânica clássica, pelo menos aqui no currículo de São Tomé e Príncipe. Albert Einstein, em 1911, prevê a deflexão dos raios de luz na presença de uma massa com um desvio semelhante ao previsto na teoria da gravitação de Newton. 4 anos mais tarde corrige esse valor para 1,75, que acaba por ser quase o dobro. E entende a gravitação como uma deformação do espaço-tempo. E a gente já vai ver o que é que significa esta deformação do espaço-tempo. Portanto, isto era uma das partes, era aquela questão de visibilidade das estrelas durante o momento do eclipse. Outra característica deste eclipse foi a duração da totalidade. A duração da totalidade foi de 6 minutos e 51 segundos. Só não, isto é muito para um eclipse. Isto faz parte, reparem que durante o século XX, só houve estes 5 eclipses com uma duração superior a 6 minutos e 50 segundos. Está bem? Portanto, esta faixa de totalidade é uma faixa de totalidade
bastante, bastante interessante e bastante favorável também à observação do eclipse. Por outro lado, depois também temos a questão da análise da faixa de totalidade. Portanto, nós temos aqui uma faixa de totalidade que começa ali, na América do Sul, tem aqui uma grande parte no Oceano Atlântico e depois vai finalizar ali para aquele lado. Portanto, temos vários países onde existe na linha central do cone de sombra. Nem todos eles tinham a mesma potencialidade, porque em alguns o Sol já estava muito baixo, ou mesmo por causa também da logística que era preciso para chegar lá. E, portanto, a expedição que foi organizada em conjunto pela Royal Society e Royal Astronomical Society tiveram como destino aqui o Brasil no Sobral e aqui, algures, a Ilha do Príncipe. Isto para responder um pouco também à pergunta porque estes dois locais e não outros. Ora, perante estas situações, temos aqui uma oportunidade única. Portanto, reparem que estamos em 1919. A Europa está em pós-Primeira Guerra Mundial, que tinha acabado em 1918. Durante essa guerra tínhamos países inimigos e que, de facto, a Inglaterra e a Alemanha eram países, vá lá, inimigos, e o Newton é um cientista inglês, Einstein alemão. Portanto, temos aqui até duas teorias de países, vá lá, inimigos, neste contexto de pós-guerra. E temos também aqui já um historial de tentativas de observação de outros eclipses solares com este mesmo intuito de validar experimentalmente a teoria da relatividade geral. Já tinha acontecido em 1912 no Brasil, em 14 na Rússia, em 1916 na Venezuela e em 1918 nos Estados Unidos da América. Ora, quando estamos a falar de uma expedição astronómica, e aqui neste caso particular estamos a falar em Sobral e no Príncipe, nós temos um antes e temos um depois. Eu vou-me centrar aqui um bocadinho no antes e depois, para depois focar então o Príncipe e o Sobral, porque vamos ser pessoas distintas a falar destas duas partes. Portanto, o que é preciso fazer antes de decidir fazer uma expedição? Reparem que isto foi há 100 anos atrás e, portanto, todos os meios de transportes, de comunicação eram completamente distintos. Estamos num cenário de pós-guerra, com uma Europa destruída, com crises económicas e, portanto, esta decisão de avançar com esta expedição, isto tem aqui vários pressupostos que têm de ser garantidos. Em termos técnicos, há que fazer uma caracterização do eclipse, como nós já vimos, a ver a faixa de totalidade, quais são os países por onde passa, perceber qual é a duração, se faz sentido, se não faz sentido, por aí fora. Delinear um programa de observações, escolher os instrumentos, porque estas expedições implicavam os astrónomos viajarem com todos os instrumentos para fazer essas observações. Era quase que recriar um observatório num local completamente distinto. Em termos logísticos, portanto, isto financeiramente tinha uma implicação muito forte. Era preciso garantir o transporte, o alojamento, a comunicação, estabelecer os contactos locais, porque não é só chegar ao local e dizer, olha, vimos aqui observar um eclipse. Portanto, aliás, há comunicação, nomeadamente entre Inglaterra e Portugal, desde 1917, portanto 2 anos antes da expedição, já se estava a tentar analisar a possibilidade de perceber quais eram as condições climatéricas previstas para esta altura na Ilha do Príncipe. Portanto, e esta comunicação foi feita quer com a Sociedade de Geografia de Lisboa, quer com o Observatório Astronómico de Lisboa, e estou-me a centrar só na parte portuguesa. Depois o Marcelo falará um bocadinho também, se calhar, da comunicação que houve entre a Inglaterra e o Brasil nesta parte dos preparativos. Além disso, é preciso ter também uma equipa de astrónomos
que estivessem disponíveis para fazer essa expedição. E mais uma vez lembro, estamos num período pós-guerra, e esta parte dos recursos humanos também não era fácil, às vezes era difícil cada observatório ter lá um astrónomo, quanto mais ter astrónomos para ficar e ter astrónomos depois para fazer, para se deslocar e fazer esta expedição. Isto envolveu, portanto, uma longa viagem. Para termos uma ideia, a saída de Liverpool foi no dia 8 de março. Dia 12 de março houve uma paragem no Observatório Astronómico de Lisboa, onde eles visitaram Lisboa e até tem umas peripécias e umas descrições de Lisboa bem interessantes. Isto ainda é a equipa toda. Entretanto, foram para a Madeira e no dia 9 de abril há uma saída do Funchal e Madeira com destino para o Príncipe. Quem veio para o Príncipe foi Eddington e Göttingen. O Kremlin e o Davison foram para o Sobral, no Brasil. Ora, estas observações, o que é que tem por trás? Isto tem por trás também uma construção de conhecimento científico. Este em particular pretendia confirmar, por um lado, a existência da deflexão dos raios de luz junto ao bordo solar e, por outro lado, confirmando-se essa deflexão, medir a amplitude do ângulo. E, de facto, o que eles conseguiram foi obter a validação experimental da teoria da relatividade geral. Qual é o impacto disso? Portanto, ainda há pouco, quando falámos lembra-se há bocado quando falámos dos pressupostos de Newton e do Eddington, em que o Eddington entendia a gravitação como a deformação do espaço-tempo. Isto é um exemplo da deformação do espaço-tempo, que é um bocado aquela experiência que se faz às vezes com o lençol, de ter um lençol esticado e se termos um corpo denso, o lençol vai deformar-se à medida desse corpo e os outros corpos que andam à volta vão ser influenciados por esse movimento. Ora, o que é que isto acontece no fundo? Portanto, nós temos aqui a Terra, o Sol, temos um observador na Terra e o que se tentou perceber é, portanto, se temos aqui uma estrela e se na Terra conseguimos ver essa estrela, é porque a luz não está a viajar em linha reta, senão ela ia naquela direção. Está bem? Portanto, se temos a certeza que está aqui uma estrela e se a estamos a ver daqui, é porque há de facto aqui uma curvatura dos raios de luz junto ao bordo solar. E eu não vou estar aqui a entrar em pormenores dessas medições, mas de facto os resultados confirmaram um desvio próximo do previsto pela teoria einsteiniana, e isto foi resultado de um trabalho colaborativo e de imagens observadas em dois locais distintos. Essa confirmação foi apresentada publicamente em 6 de novembro de 1919 e isso alterou de facto a concepção do universo e, portanto, teve um grande impacto, embora a aceitação tivesse sido bastante gradual. Houve duas pessoas que estiveram aqui em causa, porque embora a expedição tivesse sido feita por 4 astrónomos, o que esteve a liderar esta expedição foi o Eddington, e houve momentos posteriores a essas observações em que o Eddington e o Einstein se encontraram pessoalmente. Esta fotografia foi tirada no Reino Unido em 1930. Uma parte também importante é perceber que isto que aconteceu em 1919 e estes resultados foram depois confirmados. Foram confirmados com outros eclipses, com outras expedições para observar outros eclipses em 1922,
1929, e depois houve até uma reanálise das próprias placas que foram obtidas em 1919 e, de facto, veio-se a confirmar que essa validação da teoria da relatividade geral. Especificamente, o que é que aconteceu naquela parte desde a Madeira, onde as duas expedições se separaram e uma veio para o Príncipe. Portanto, a ideia, quando daquilo que depois o Eddington escreveu, foi que o Príncipe tinha uma vegetação luxuriante e era extremamente bonito, continua a verificar-se. Houve uma série de preparativos para o local onde estas observações foram feitas e, portanto, isto demorou uma série de tempo. Em 23 de abril, o navio atracou no Porto de Santo António. Só em 28 de abril é que houve a chegada dessa bagagem à Sundi, à Roça Sundi. Estamos a falar de uma distância muito curta, não é? Talvez o quê? Quantos quilómetros da cidade até à Sundi? 9 quilómetros. Estamos a falar de 9 quilómetros. Estão a ver o tempo que demorou. Lá está a questão da logística, do transporte e tudo mais. E em 16 de maio foi quando a equipa testou pela primeira vez o equipamento na Sundi. Curiosamente, na manhã de 29 de maio, houve uma forte tempestade, o que também acabou por causar ali alguma ansiedade, né? No sentido de se perceber se de facto se iria conseguir fazer a observação do eclipse ou não. Este equipamento, portanto, o que é que a equipa fez aqui? Portanto, tentou a tal recriação do observatório ao ar livre. Portanto, havia telescópios astrográficos, o celóstato, o relógio, o barómetro, o teodolito. Portanto, todo este equipamento foi colocado e testado desde 16 de maio, sem se saber se no dia 29 iria estar reunidas as condições para, de facto, se conseguir durante aquele período de tempo, que já vimos que foi 6 minutos e 50 segundos, fazer as observações e fazer os registros para depois fazer a análise das placas. O Eddington também no registro que fez posteriormente diz que acabou por nem sequer conseguir ver o eclipse porque estava muito ocupado a mudar os pratos para fazer os registros. Esta imagem foi uma das imagens que foram conseguidas e que depois foi enviada pelo Eddington para o diretor do Observatório Astronómico de Lisboa. E, apesar das nuvens, que de facto estavam lá na altura do eclipse, conseguiu-se que duas placas do Príncipe permitissem algumas conclusões que coincidiam com a teoria da relatividade de Einstein. A parte do Sobral eu vou deixar para o Marcelo. Marcelo, a palavra é tua. Obrigado. A história, você já situou muito bem toda o que aconteceu. Eu vou agora compartilhar aqui a imagem, vou falar brevemente alguns relatos sobre Sobral, né? Deixa eu só compartilhar agora a minha apresentação aqui. Mas eu já tirei. Eu já parei de partilhar. Por que é que ali não aparece? Está vendo? Eu estou a ver, mas ali na projeção ainda não está. Deixa só ver se a gente consegue atualizar ali o ecrã. Exato, era isso mesmo. Conseguimos. Ok, já estamos a ver. Podes continuar, Marcelo. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Obrigado aí pelo convite. É um prazer, né, estar participando. E eu vou falar especificamente aqui, vou mostrar algumas imagens, né, aqui do que aconteceu em Sobral. E antes eu vou localizar de Sobral, né?
Aqui, nesse pontinho vermelho aqui está o estado do Ceará, e nessa bolinha vermelha é mais ou menos a região onde está localizado Sobral, aqui no Ceará. E é bem distante aqui no Rio de Janeiro. O Brasil é um país muito grande, né? Então, aqui dentro do estado, essa é a região onde está Sobral, né? No Nordeste, na região Nordeste do Brasil. Em 1919, vocês podem imaginar que não era uma cidade desenvolvida, né? Então, essas aqui são imagens mostrando a cidade de Sobral em 1919. Aqui é a igreja. E aqui, esses acampamentos que vocês estão vendo aqui, já é preparação para a observação do eclipse. Bom, a história nossa aqui, mas como você já falou, a saída aconteceu em março, e eles só chegaram em Sobral também no mês de abril, né? Com quase um mês de viagem, quando começaram os preparativos em maio, e a expedição ela permaneceu até julho, para poder obter novas imagens sem a influência do Sol, né, para poder comparar o desvio que ocorreu da posição das estrelas. Essa daqui já é a população da cidade, foi convidada a observar o eclipse. E olha só a imagem do céu, para vocês verem como é que estava. Isso aqui é próximo do momento do eclipse. Estava totalmente nublado em Sobral. Você imagina, dá para imaginar o desespero da equipe que foi esse registro, né? E a população teve a oportunidade e houve um pedido, né, para que a população não soltasse o eclipse, não soltasse fogos, né? Várias pessoas se assustaram, né, como imagina, o conhecimento naquela época do que estava acontecendo, mas a população respeitou e não houve nenhuma celebração muito intensa que atrapalhasse os que estavam sendo feitos. Então, esses aqui são os equipamentos colocados. Esse aqui é um dos astrônomos brasileiros que participou da comitiva, o Alírio de Matos, né, realizando uma observação. E para os jovens que estão participando, essa observação que ele está fazendo do Sol é segura, ele está usando um filtro especial, então, por favor, ninguém se anime a olhar para o Sol diretamente, né? E se for olhar com um telescópio para o Sol, vocês vão ficar cegos, quase que vão queimar a sua retina, então, toma muito cuidado quando se trata de Sol. E aqui, novamente, ele no marco principal da cidade de Sobral. Hoje, a cidade de Sobral já é uma cidade de médio porte no Ceará, desenvolveu muito. Essa daqui já é uma estação meteorológica instalaram na cidade, para justamente poder prever com antecedência como é que estaria o clima na região, né? Apesar disso, né, eles não conseguiram, com muita antecedência, antecipar o que aconteceria no momento do eclipse. E, por sorte dos astrônomos, na hora do eclipse, a região onde estava o Sol limpou. Então, para acompanhar todo o eclipse, né? Essa aqui é a equipe que foi a Sobral, incluindo brasileiros, norte-americanos e ingleses. Eu identifiquei só os principais da equipe. Esse aqui, o Henrique Morizzi, era o diretor do Observatório Nacional. Foi ele que, em contato com Eddington, organizou toda a expedição aqui no Brasil. Ele é o diretor do Observatório Nacional da época. Ao lado dele, Chris Davidson. E aqui, o Andrew Crumlin, né, que é a equipe inglesa que veio aqui. E eu não marquei aqui, mas ao lado esquerdo dele, não sei se dá para ver o mouse aqui que eu estou me movendo, está um dos membros da equipe norte-americanos e aqui o outro norte-americano que estava aqui. O restante são todos membros da equipe brasileira. Eu só vou destacar mais um, que é o Domingos da Costa, porque ele é aqui da nossa região, aqui no Brasil, onde eu estou, né? É de uma cidade próxima, e ele depois, por um período, ser diretor da observação. Aqui, novamente, uma foto histórica, mostrando as equipes, né? E é uma coisa interessante, que chama bastante atenção sempre, é que os europeus, eles usavam ternos aqui no Brasil, né? E isso a gente acredita que eles já vinham preparados pelo enorme calor que tem aqui na região, né? E enquanto os brasileiros estão todos de ternos escuros, né? Se vocês perceberem na imagem. Esse aqui é uma foto do Henrique Morizzi, né, que é o diretor da Observacional. E esse aqui, você tem mais,
são os instrumentos utilizados para obter a foto, né? Então, as imagens foram obtidas com as principais com esse instrumento. E essa aqui, novamente, é uma imagem do céu algum tempo antes do eclipse. Então, dá para ver o sol ali aparecendo um pouquinho ali, né? Mas foi um momento de desespero da equipe. Mas logo depois, para sorte de todos nós, o céu permitiu. Essa aqui é a chapa original. Essa chapa está em exposição lá no Nacional. Eu fui fazer uma visita há pouco tempo ao observatório e tive a chapa, qualquer pessoa tem acesso a ela, pode ver a chapa. Essas aqui são as imagens originais obtidas. Dá para ver uma protuberância bem intensa aqui no Sol. E foi possível identificar 15 estrelas próximas ao Sol, e uma delas foi utilizada para ações mais precisas. Essas aqui são as chapas. Há poucos anos, no Observatório Nacional, eles conseguiram encontrar as chapas originais daquele período, e essas que eu estou todas mostrando foram resgatadas pela equipe histórica, né, lá do Observatório Nacional. Eles conseguiram resgatar 61 fotografias desse momento do eclipse, né? E essa daqui é não só das chapas, também dos astrônomos e imagens do cotidiano da cidade naquele momento. Essa imagem em detalhes, mostrando a protuberância em detalhes. Essas são as chapas principais. E hoje a cidade tem um museu dedicado ao eclipse, né? Ela foi inaugurado em 29 de maio de 1999. Esse é o Museu do Eclipse. E tem na cidade um monumento em homenagem ao eclipse de 19. Então, e aqui estão algumas referências que eu vou mandar aqui pelo chat, porque elas são essa primeira referência do Observatório Nacional. Essas imagens todas são públicas, então elas estão disponíveis nesse endereço aqui do Observatório Nacional. E aqui são 2 relatos, né, mais de divulgação científica, um publicado numa revista científica aqui do Brasil e o outro numa revista de pesquisa aqui da FAPESP, de São Paulo, né? Então, que acho que pode, né, para se estudantes quiserem consultar alguns relatos da época. Bom, essa é a apresentação que eu preparei. Espero que esteja de acordo com o que vocês estavam aguardando. Obrigada, Marcelo. Eu acho que está ótimo. Houve aqui um enquadramento bem grande do que é que se passou em termos de expedições. Eu agora, se calhar, iria também dizer olá ao Lúcio, que está ali também a ouvir-nos. Eu não sei se o Lúcio está sozinho ou se está com alunos. Lúcio? Olá, Joana. Tudo bem? Olá. Eu não estou sozinho, não estou com alunos. A pessoa tá que me prometeu estar presente, mas também ainda não chegou. Sim, sem problema. Pronto, até eu vou perguntar aqui, vou aqui mudar aqui o computador para os alunos que aqui estão. E Boa tarde, gente. E vou pedir para ordenadamente fazerem algum comentário, fazer alguma questão. Olha, uma coisa muito interessante que vocês devem ter percebido com as apresentações, que o Marcelo mostrou várias fotografias daquilo que se passou no Sobral. E eu não mostrei uma única fotografia do que se passou no Príncipe. Repararam? De facto, há uma recriação, mas aquilo que eu mostrei do cenário é uma recriação artística, mas não há, pelo menos que eu conheço, fotografias, registros fotográficos do eclipse não, dos preparativos do eclipse aqui na Ilha do Príncipe. Não foram, pelo menos existem, não são assim públicos e não foram encontrados. Portanto, toda esta questão que foi feita no Observatório Nacional do Brasil, de recuperação de chapas, tudo isso foi uma coisa que não aconteceu aqui, porque também foi o Príncipe acabou por ser o sítio onde a equipa veio, fez as observações e voltou para a Inglaterra.
questões, comentários? Alguma... Eu podia só fazer um comentário? Claro que sim. Eu queria só mencionar que o professor Yudeu acompanhou um momento aqui da apresentação. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Ele entrou aqui na videoconferência por um período. Só desculpas que ele não pôde ser durante toda a apresentação, porque ele tem outro compromisso, mas mandou uma saudação para todos. Ah, muito obrigada, muito obrigada. O professor Ildeu Moreira é a pessoa que está a coordenar as celebrações do centenário lá no Brasil, mas o Brasil é assim um país tipo continente, portanto é diferente, tem de ser uma coordenação muito maior, porque envolve muito mais gente, porque efetivamente as celebrações aqui na Ilha do Príncipe, claramente, não é? Vá lá, meus meninos, tirar dúvidas, reparem que nós a partir de agora vamos começar a criar uma história, não é? Sobre tudo aquilo que tivemos aqui a falar. Portanto, é bom que vocês façam perguntas, até podem começar a dar algumas ideias de como é que podia ser essa história para a Global Science Opera. Portanto, já tivemos aqui várias conversas, já tivemos a conversa já tinham tido uma conversa só com o Marcelo, já tiveram uma conversa também com o Carlos Herdeiro, e portanto, vamos começar a ter aqui algumas discussões, momentos de reflexão, está bem? Quem é que quer começar? Ponto crítico. Quem vai começar? Kelmy, quer começar? O Kelmy já está nisto há mais tempo, já é aluno do Clube da Astronomia há uma série de anos, já participou na Global Science Opera em 2015. Não sei o que escolher. Houve informação nova aqui naquilo que viu hoje? Só as fotos do Sobral. Uhum. Foi a única novidade. Portanto, toda esta parte do Sobral acaba por ser nova e acaba por completar e enriquecer a história, não é? Mais comentários? Quase tudo, eu acho que... Tento falar mais alto, senão quem está ali não ouve. Quase tudo que falaram, eu acho que muitas pessoas aqui sabem sobre o eclipse, a história na Ilha do Príncipe, como aconteceu. O Marcelo e o Lúcio conseguem ouvir quem está a falar? Não consigo, não. Eu não estou conseguindo ouvir nítido, não. Está um pouquinho longe o som. Mais próximo do computador. Eu estou a apanhar choque. Diga lá o computador. Quase tudo que falamos aqui, nós sabíamos pela história do príncipe. É um dia comemorado aqui na ilha que todo mundo sabe como foi a história, o que aconteceu. Na manhã tive uma tempestade e depois disso tive que passar por como aí em Brasil, aqui também houve desespero por ter a tempestade nesse dia. Eu acho que era um azar para as duas ilhas, porque as duas ilhas tinham mau tempo. Yeah. Quase tudo que falamos, só o que não sabíamos era das fotos. Daqui não tem registro das fotos, mas foi bom saber mais sobre eclipse e as pessoas que estiveram envolvidas. E nós agradecemos. Eu agradeço em nome da turma. Tá bom. É um grande prazer. E vocês vão conhecer amanhã os estudantes daqui do Brasil que vão participar. Ótimo, vai ser muito bom, certamente. Há mais alguma questão que queiram colocar? Mais algum comentário a fazer? Não? Nós vamos, se calhar, fazer uma reflexão agora aqui sobre este assunto e amanhã já conseguimos depois debater, se calhar, um bocadinho melhor este tópico também, juntamente com os alunos do Brasil. Marcelo, relembra-me lá em que cidade é que vocês estão? Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ok, tudo bem. Jane, would you like to say something? We just finished this part. Students don't have more questions to do. I don't know if you would like.
to say something to Marcelo, Yeah. Lucy that are listening us? Marcelo, are you alone or do you have your students with you? No, I am alone today. Okay. Tomorrow, hi, Yanni. Tomorrow that the students will participate. Yes. Okay. Well, your students in Campos, they know, obviously they know what Global Science Opera is, and I'm sure you've told the students in. Sorry, I'm not this. No. But I'm wondering how much you guys know about the Global Science Opera. You've heard of it? Yes. Já ouviram falar? Did you show them the video, No. the small video? No, not yet. all the parts. No. They know the parts that Yeah, it's called. yeah. How it's Like the participate. short Yes. introduction. Yes. They've seen that. Okay. Yeah. Okay. So because I thought maybe I could show you that, but if you've already seen it, then that's okay. No, I think that once we start with the creative process, we need to work continuously. So I don't want to start today. No, No. okay. No, Just yeah. say But I do hope that you have some questions and some thoughts that we can work with from what you've learned today and the previous webinars as yes, well. and So tomorrow we can yeah. debate together yes, all together. Ô, Joana, eu só queria pedir desculpa porque eu tenho um compromisso. Agora também vou ter um encontro com um grupo a gente está desenvolvendo um projeto aqui de um satélite e infelizmente eu vou ter que sair da videoconferência. Sim, nós agradecemos muito, nós vamos também fazer aqui uma reflexão mais em pequeno grupo e depois amanhã vamos debater todas estas questões já também com os alunos aí do Brasil. Até amanhã, Marcelo, e muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um grande prazer. Até breve. Tchau. Tchau. Se eu fazer comigo. Tive minha grande. Não consigo mais. Big face.